Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Vocês estão na aula de Química para o Enem. Uma aula em que você vai estar recebendo todas as informações interessantes, importantes e necessárias para estar realizando questões do Enem de forma simples, prática e muito fácil, tá? É claro que é preciso que você tenha o conhecimento prévio de alguns conteúdos, como a gente vai estar trabalhando aqui, né? Baseado nas aulas no Google Meet e baseado nas aulas gravadas que nós temos aqui na plataforma do upt.esc. Então, pessoal, essa questão de hoje é a questão 109 do Enem de 2018 e nessa questão de Química nós iremos estar trabalhando funções orgânicas. Tá? É uma questão muito importante e que necessita principalmente de conhecimentos de grupos funcionais na química orgânica, tá? Vamos começar com a questão 109 do Enem de 2018. A hidroxilamina é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Peço que vocês prestem muita atenção, pessoal, nessas equações aqui, né? Reações químicas envolvendo o anidrido acético e a hidroxilamina, tá, pessoal? O anidrido acético, quando reage com a hidroxilamina, ele produz um produto A e um produto B. Nas aulas de química que a gente fez, nas nossas aulas gravadas, a gente aprendeu um pouquinho dos grupos funcionais, né? Nós vimos que a hidroxilamina, por exemplo, é composta pelo NH2, pelo grupo OH, que é por isso que é chamado de hidroxi, tá? E a mina se deve ao fato de você ter um nitrogênio ligado a hidrogênios ou a apenas, aí nesse caso, carbonos. Nesse caso, especificamente, são hidrogênios. Por isso, hidroxilamina. Nós falamos também da possibilidade de existência de ésteres duplos, como é o caso que a gente chama de anidrido. Anidrido é nada mais nada menos do que grupos dupla O ligados entre si por um oxigênio. Como vocês estão observando aqui, isso é um anidrido, tá? Acético, porque está presente aqui apenas 2 carbonos, um em cada ponta, tá bom? Então, nós temos a hidroxilamina e nós temos o anidrido acético. Quais são os outros grupos funcionais que a gente já consegue observar nos produtos? Nós temos aqui a presença de um grupo funcional muito recorrente, olha só. Ele está presente tanto no produto, né, na reação com o produto A, quanto com o produto B. E esse composto é nada mais nada menos do que o ácido carboxílico, que você estudou comigo nas nossas aulas gravadas e que provavelmente também você estudou nas aulas do Google Meet. Então, você tem anidrido acético, né, a hidroxilamina, nós temos aí grupos de ácidos carboxílicos, tá bom? Sendo um dos subprodutos dessa reação. Além disso, os produtos A e produtos B são compostos de muita valia, muita importância. O produto A é um composto que você pode estar analisando aqui, em que o nitrogênio está ligado diretamente com o oxigênio, olha só. O nitrogênio está ligado diretamente com o oxigênio, né? E a outra parte do anidrido é conservada, né? Se vocês forem analisar. Então, o que nós temos aqui é um composto onde o nitrogênio está ligado diretamente ao oxigênio e ao C-O. No produto B, nós temos uma estrutura um pouco diferente. Aqui, nesse caso, o nitrogênio ele está ligado diretamente com a carbonila, que é esse C-O, e também está ligado com o OH do outro lado. Então, nesse caso, o nitrogênio está fazendo duas ligações com compostos que não são hidrogênios. Nesse caso, aqui o nitrogênio está fazendo apenas uma ligação com um composto que não é um hidrogênio, né? Então, são só observações
tá? Vamos continuar lendo a questão. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 elevado a 5. Isso significa dizer que nessa reação entre anidrido acético e hidroxalamina, o produto A vai ser produzido em maior quantidade, ou seja, há uma preferência por parte da reação em formar esse tipo de produto, né, em detrimento do produto B. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxalamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Então, aqui é um estudo que tenta substituir esse composto aqui. É esse o pulo do gato da questão. Porque se você não entende isso, olha, ele está querendo produzir esses mesmos compostos, o produto A, tá? Ele quer produzir o produto A e ele quer produzir o produto B, mas ele quer substituir o NH2OH, que é a hidroxilamina. Então, com o que ele vai substituir, né? Aí ele deu aqui 5 opções. Primeiro, um composto em que o nitrogênio está ligado ao OH, como aqui, né? O nitrogênio está ligado ao OH, mas ao invés de ter 2 hidrogênios, o hidrogênio aqui o nitrogênio está ligado a um carbono, galera. Então já vai mudar um pouco a situação. Vamos continuar. O composto 2 aqui, nós temos o nitrogênio ligado ao oxigênio diretamente, sem nenhum hidrogênio aqui, né? Então, é um composto um pouco diferente desse aqui, né? Que nós temos NH2OH. Aqui nós vamos ter NH2O e um carbono aqui, tá? Uma estrutura de CH3 aqui na extremidade. O terceiro seria essa possibilidade, em que a gente manteria essa constituição, NHOH, e que a gente, ao invés de estar colocando 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio, a gente provavelmente só estaria colocando aí uma cadeia carbônica possuindo 2 carbonos em sua estrutura, ó, 1, 2, e o hidrogênio. Então, o que aconteceu? É quase a mesma estrutura 1, no entanto, ele está aumentando a cadeia carbônica, tá? A estrutura 4, em que ele vai substituir todos os hidrogênios, olha só, gente, por ligações com o carbono, né? Então, ele está substituindo todos os hidrogênios por ligações com carbono. Ele fica sem nenhuma possibilidade. E nós temos o composto 5, né? E esse composto 5 é muito parecido, no entanto, com 1 e com 3, só que o que acontece? Ele vai substituir todas as ligações que ele tem, tá? Tirar todos os hidrogênios que ele tinha anteriormente. Trocar aí por carbonos, né? Então, ao invés de NH2OH, nós vamos ter, né, o nitrogênio associado a 2 carbonos e o grupo OH. E aí a pergunta da questão é, dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Olha só, então ele está perguntando, dentre as 5 moléculas acima, qual possivelmente apresentaria uma menor reatividade? Então, como que a gente vai saber quais estruturas possuem uma menor reatividade? Muito simples, pessoal. A primeira coisa que eu vou estar explicando para vocês aqui na aula de hoje, revisando já desde então alguns conteúdos de química orgânica das aulas que vocês já tiveram com as professoras Crislândia e Sabrina, e também trazendo aí um pouquinho dos conhecimentos, né, de química orgânica que vocês aprenderam nas aulas gravadas, eu vou estar, gente, revisando com vocês aqui uma coisa muito importante, né? O que confere a reatividade nos compostos orgânicos? Reatividade tem a ver com a propensão de uma determinada molécula doar elétrons ou receber elétrons, seja porque se transformou em um ânion ou um cátion, ou porque tem elétrons isolados disponíveis uma ligação para poder fazer, né, uma nova ligação. Então, o que a gente tem aqui? Na molécula 1, gente, a gente vai tentar organizar
essas 5 moléculas em ordem de reatividade. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, seguindo uma ordem de reatividade, qual dessas moléculas seria a mais reativa depois do NH2OH, né? Qual dessas moléculas teria uma reatividade maior? Partindo do pressuposto de que nós temos a disponibilidade eletrônica para a formação de uma nova ligação química. Então, qual seria essa molécula? Então, pessoal, a gente vai começar a observar que, olha só, as moléculas 1, vou até circular aqui, as moléculas 1, as moléculas 3 e as moléculas 5, elas têm uma estrutura muito parecida com a da hidroxilamina. A diferença é que os hidrogênios estão sendo substituídos por carbonos. Então, o que acontece? De cara, a gente já vê que a hidroxilamina é a preferida para essa reação porque o seu oxigênio se encontra ligado a um hidrogênio. Isso também uma outra questão é que o nitrogênio aqui, ele também tem a possibilidade de doar nuvem eletrônica, porque ele possui um par de elétrons, né, desemparelhados. Mas o oxigênio aqui, além dele ter 2 pares de elétrons desemparelhados, ele ainda tem um hidrogênio que está formando uma ligação que não é tão forte. A ligação entre oxigênio e hidrogênio nessa ligação é uma ligação mais fraca. Então, isso tudo, gente, aumenta a reatividade do composto, né? Em detrimento de outros compostos que não têm uma reatividade tão acentuada. Prestem bastante atenção num quesito aqui muito importante, tá? Então, pessoal, olha só. Nós temos aqui uma questão em que o grupo OH, ele vai ser um grupo que tem a possibilidade de trazer reatividade, tá? Muito mais do que um grupo, por exemplo, OC, né? Porque aqui é como se tivesse na verdade, tem um carbono CH3, né? Um radical metil. Então, é claro que esse grupo ele vai ser muito mais reativo do que esse grupo 2. Por conta de um efeito, pessoal, que se chama efeito indutivo. Significa dizer que o carbono ele tem possibilidade de diminuir a capacidade do oxigênio ser doador de elétrons de forma mais significativa do que o hidrogênio. Então, o efeito indutivo faz com que, por exemplo, o oxigênio tenha aí um enfraquecimento no momento de doar elétrons, né? Quando está ligado ao carbono. Já quando ele está ligado ao hidrogênio, isso não acontece. Então, já de cara, a gente já pode dizer que os grupos 2, né? Os elementos 2 e os elementos 4, eles são provavelmente, né? Quesitos que provavelmente aqui estariam associados à resposta final, porque se você entende o efeito indutivo, você mata a charada dessa questão, tá? Então, pessoal, metade dessa questão a gente já matou, né? Metade dessa questão aqui a gente já matou, a gente já sabe que as substâncias 2 e as substâncias 4 são fortes candidatas a apresentarem menor reatividade. Por quê? Porque se a hidroxilamina possui uma reatividade acentuada, é muito mais do que óbvio que os compostos 1, 3 e 5, que possuem estruturas muito parecidas, provavelmente continuem mantendo uma determinada reatividade. É claro que muda um pouco a reatividade, as moléculas elas vão se tornando menos reativas à medida que você adiciona carbonos a essa estrutura. Significa dizer que, devido ao efeito indutivo, há uma diminuição na possibilidade de doação de pares de elétrons por parte do oxigênio, por exemplo, né? Então, gente, o efeito indutivo ele pode resultar nesse processo. Logo, o que a gente pode observar? Entre as estruturas 2 e estruturas 4, existe uma diferença. A diferença, gente, está no hidrogênio, né, que está sendo substituído aí
pelos carbonos, olha só, da estrutura 4. Então, o que a gente acabou de analisar, né? Também, não só sobre a presença do hidrogênio ligado ao oxigênio, que acentua muito a reatividade, mas também a gente começou a observar que se você adiciona carbonos, substituindo aí o hidrogênio ligado ao nitrogênio, você tem uma redução desse efeito indutivo, um aumento da densidade do composto, porque quando você está adicionando carbonos, você está adicionando nuvem eletrônica, né? Você está adicionando ligações químicas novas, né? E o carbono, ele precisa fazer 4 ligações, então cada uma dessas ligações que o nitrogênio está fazendo com o carbono, ele não está fazendo só com o carbono, ele está fazendo com o CH3, galera. É isso aí, CH3. Por quê? Porque essas estruturas, todas as estruturas em que o carbono se encontra são estruturas tetraédricas, né? Por que especificamente? O carbono faz 4 ligações, senão estaria instável. Então é como se fossem 2 guarda-chuvas abertos ali, ligados ao nitrogênio. Uma nuvem, uma densidade de volume, né? Um impedimento estérico, que a gente costuma dizer, muito grande aí, né? Então, prestem atenção aqui. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Nós já vimos que moléculas em que o oxigênio estiver ligado a carbono, há uma redução na sua reatividade. Logo, por isso selecionamos os compostos 2 e 4. E além disso, moléculas em que o carbono está ligado pode resultar num efeito indutivo, né? O que diminui a reatividade ainda mais desse composto. Então, por isso que, na verdade, nós vamos escolher o composto 4 como a resposta correta, né? Então, a alternativa seria a alternativa D, seria 4, né? A estrutura 4. Porque na estrutura 4, além do oxigênio não estar acompanhado de hidrogênio para facilitar a sua saída, além disso, o nitrogênio está substituindo seus hidrogênios por carbonos, o que reduz ainda mais a reatividade desse composto, graças ao efeito indutivo, que estabiliza de forma significativa as ligações químicas que estão presentes nessa molécula. Então, é como se toda essa estrutura estivesse estável demais para sofrer uma reação, tá? É isso, pessoal. Então, o que nós podemos concluir da aula de hoje? É importante ter conhecimento das estruturas químicas e, principalmente, ter conhecimento sempre da nuvem eletrônica que cerca o oxigênio, que cerca o nitrogênio, entender o efeito indutivo. Estude um pouco mais sobre esse conteúdo para que você possa se aprofundar e para que você possa conhecer de forma significativa e eficiente esse conteúdo para você matar questões do Enem. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até breve.